Olá a todos e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Durante os próximos 21 dias vou-vos apresentar 21 temas relacionados com a alimentação consciente. Então, o que é que vamos falar? Nos primeiros 7 dias vamos falar sobre a parte física, o corpo físico, de que forma é que a alimentação interfere com a parte física do corpo. Nos 7 dias seguintes vamos falar sobre a parte mental, de que forma é que a alimentação influencia a nossa parte mental, o nosso raciocínio, o nosso foco. Nos últimos 7 dias vamos falar sobre o corpo emocional e o corpo espiritual. De que forma é que a alimentação interfere sobre as nossas emoções, sobre a nossa conexão, o nosso lado espiritual. Dicas importantes. Vocês vão encontrar aqui embaixo do vídeo um link para poderem descarregar o e-book de cada aula, de cada tema. Imprimam e tem uma série de exercícios, de reflexões diárias que podem fazer num caderno. Estejam num local sossegado, de preferência com fones, e dediquem-me os próximos 44 minutos a desenvolver mais este lado consciente da alimentação. Anotações. Tirem todas as anotações que forem precisas. Arranjem um caderno próprio só para este tema e para as vossas reflexões e insights que possam surgir ao longo destas aulas. Será que isto é para mim? Primeiro, se realmente queres ter mais consciência sobre o teu corpo, se queres perder peso ou se queres ganhar peso, isto é para ti. Se queres saber mais informações sobre como ter uma alimentação mais saudável ou uma alimentação própria para o teu corpo físico, isto é para ti. Se tens alguma doença crónica ou algum familiar teu tem alguma doença crónica, isto é para ti. Se tens curiosidade sobre estes temas, então este é o lugar certo. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Misé Silva Tavares e eu sou coach desde 2014. Inicialmente comecei com um life coach e trabalhei com empresários, com business coach e mais tarde, com esta minha autodescoberta através da alimentação, fui percebendo que era fundamental eu utilizar esta ferramenta, porque também foi uma ferramenta que me ajudou a mim a realmente ajudar outras pessoas a encontrarem um estilo de vida saudável. Então, aquilo que o Health Coach faz é te ajudar a encontrar as ferramentas certas para ti, okay? Em termos de alimentação, em termos de exercício físico, em termos de uma série de componentes que tu precisas para teres um estilo de vida saudável. A alimentação é a base, o nosso corpo é a base, sem ele nós não existíamos. Então, através da alimentação e de alimentos que curam, nós vamos a outras áreas da nossa vida. Vou-te contar um pouquinho de mim e da minha história. Como eu já te disse, o meu nome é Misé Silva Tavares e durante toda a minha vida tive excesso de peso. Em 2014 eu pesava 86 quilos. E foi na altura em que me deu o verdadeiro clique para eu olhar para o meu corpo e perceber que algo não estava bem. Aquilo que eu me tinha convencido ao longo de tantos anos de que estou bem assim, sinto-me bem assim, não há nenhum problema comigo. A verdade é que essa ficha caiu. E eu percebi que se o meu corpo não refletia aquilo que eu queria ser, então alguma coisa estava errada comigo. Alguma coisa não estava coerente. E foi aí
em 2014, através de um lugar mágico que se chama Dornes, através de uma pessoa que cozinha com amor, que eu percebi que a alimentação, que a comida, a forma como eu comia, a forma como eu cozinhava era muito mais além do que aquilo que eu tinha aprendido até então. A cozinha era alquimia. A cozinha era a alquimia do meu corpo, das minhas emoções, dos meus pensamentos, da minha forma de estar na vida. E hoje, depois de muitas aventuras e muitas oscilações de ganha peso, perde peso, como é que eu faço isto? Hoje, com 37 anos, eu consegui finalmente chegar ao meu peso ideal. Consultei muitos nutricionistas? Sim, muitos. Fiz muitos planos alimentares? Sim, muitos. Tive personal trainer? Sim, também tive. Mas a verdade é que eu sou um todo. E não chega apenas um plano alimentar. Não chega apenas exercício físico. Aquilo que nos faz chegar ao nosso peso ideal, à nossa vida saudável, ao nosso estilo de vida saudável, é um conjunto de componentes. E é sobre isso que eu te vou falar ao longo destes 21 dias. Este foi o meu caminho. Certamente estás aqui, poderá ser o teu também, ou de alguém próximo de ti. Esta foi a minha autodescoberta. Não é uma fórmula, não é se calhar para todos, mas foi a minha fórmula. E é essa que eu vou partilhar contigo durante estes próximos 21 dias. Durante muitos anos, além de excesso de peso, tive também uma série de sintomas físicos que me levaram posteriormente a descobrir que tinha uma doença no fígado autoimune. Consequência disso, eu tive várias pancreatites ao longo dos últimos anos, o que me fez, depois de ter a primeira pancreatite, estava grávida da minha filha de apenas 5 meses, estivemos as duas entre a vida e a morte, e levou-me a uma série de reflexões de que efetivamente a minha alimentação não estava apropriada ao que o meu corpo me pedia. E foi nessa minha autodescoberta, uma vez que a medicina não me dava soluções para a minha questão e eu continuava a ter crises de pancreatite, então foi uma busca interna e uma busca externa de autodescoberta de quais os alimentos que eu posso comer para que o meu corpo não tenha estas manifestações. E foi aqui, nesta autodescoberta, que eu entendi, eu tomei consciência de que quando eu me alimentava com alimentos vivos, tinha uma alimentação à base de cordívoros, né? Uma alimentação viva, o meu corpo ficava muito mais leve, a minha pele muito mais harmoniosa e eu sentia muito mais energia, aquele cansaço que eu tive ao longo de anos, desapareceu aquela indisposição, aquele inchaço na barriga, desapareceram desde que eu passei a ter uma alimentação muito mais leve e muito mais direta da natureza. Então, as toxinas que eu vinha consumindo ao longo de anos, o meu organismo foi libertando e a minha doença, que posso chamar uma doença crónica, uma doença que provavelmente vou ter para o resto da minha vida, no entanto, ela não vai mais condicionar-me, porque a verdade é que eu descobri de que forma é que eu posso cuidar dela. E é aqui, ao longo destes 21 dias, que através da minha experiência tu podes ter as tuas reflexões, tu podes ter os teus insights de que como é que eu, através dos alimentos, posso ter a minha cura? Como é que eu posso, através dos alimentos,
mudar o meu estilo de vida, mudar os meus hábitos, mudar a forma como eu lido com o meu corpo, com a minha vida. Porquê uma alimentação viva? A quantidade de pesticidas e toxinas que os nossos alimentos hoje em dia têm, a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados que nós ingerimos, muitas vezes sem termos noção, a quantidade de açúcares que estão adicionados a alimentos é um absurdo para o nosso corpo. O nosso corpo não tem a capacidade de transformar, e é aqui quem tenha a verdadeira responsabilidade por este filtro é o nosso fígado, e daí o meu projeto Fígado Feliz, porque este tipo de alimentação permite ao nosso fígado estar mais feliz, e um fígado feliz é a nossa felicidade também. O tema de aula de hoje é o tema 5, que é o tema descanso. Existem inúmeros tipos de descanso. Temos o descanso físico, temos o descanso mental, temos o descanso emocional, temos o descanso sensorial, temos o descanso social, temos também o descanso criativo ou o descanso espiritual. Para um bom descanso é fundamental que, por exemplo, procures a natureza e te possas conectar à natureza e encontrares a serenidade que a natureza te pode trazer. Pode ser uma praia, pode ser o campo, pode ser uma floresta. Tenta perceber de que forma é que, através da natureza, tu podes recuperar a nível de descanso. Para um sono tranquilo, para um sono reparador, é importante também que tenhas atenção a algumas condicionantes. Uma delas é, antes de ir dormir 1 a 2 horas, vais desligando os condicionamentos externos. Falte da televisão, do computador, do telemóvel. Então, podes, por exemplo, optar por ler ou por meditar, por fazer algum tipo de atividade que te vá deixando mais relaxado, porque esse tipo de atividades, televisão, o computador, não é? O que nos faz é acelerar, ok? Então nós queremos acelerar de manhã, mas antes de adormecer aquilo que nós queremos é baixar a intensidade. Então bebe, por exemplo, um chá calmante, ou por exemplo utiliza um óleo essencial calmante, podes até colocar o óleo essencial na tua almofada. Tenta ter o quarto mais escuro possível, mais silencioso. Procura uma posição confortável e procura fazer ciclos de sono de 90 minutos. Então, existe um ciclo de 90 minutos em que, se nós interrompermos o sono dentro daquele ciclo, vamos acordar de uma forma não recuperada, okay? Não energética, não, vamos destabilizar o nosso sono. Então, procura perceber qual é a hora em que tu adormeces, não a que tu te deitas, mas a que tu adormeces, e fazer ciclos de 90 minutos, 1h30, até a hora que tu acordas. Então, tenta perceber qual é um intervalo de tempo para que tu possas fazer os ciclos de 90 minutos. Também é importante perceberes que durante a noite o nosso corpo ele fica a regenerar alguns órgãos. Podes pesquisar na medicina tradicional chinesa, existe um relógio das horas em que
os nossos órgãos estão a regenerar. Então é importante, por exemplo, te deitares antes das 11 horas para que a tua vesícula começa às 11 horas, possa descansar e possa fazer a sua limpeza, assim como o fígado, que inicia depois da 1 às 3, possa estar a desempenhar o seu papel de reparação e de regeneração do órgão e do teu próprio corpo. Por isso, é extremamente importante que tenhas atenção a esta área da tua vida. O descanso é tão importante ou mais importante, e se reparares, nós passamos uma grande percentagem do nosso dia a dormir, não é? Neste descanso reparador. Então, quanto mais ele for tranquilo, quanto mais ele for reparador, mais ferramentas tu tens para o dia seguinte. Por isso, não descures esta área, ok? Há uma área que deves ter imensa atenção, e aqui a alimentação também é fundamental. Se tu, por exemplo, tens um jantar em que comes uma feijoada, então é óbvio que o teu corpo vai ficar horas a processar aquele tipo de alimento, o que te pode dar problemas de insónia, desconforto. O teu sono não vai ser um sono tão tranquilo e tão relaxado como se tiveres uma refeição mais leve. Então, principalmente na refeição da noite, a refeição do jantar, tenta ter uma alimentação o mais leve possível. E aqui deves fazer na refeição da noite, no jantar, sempre sopa e depois o prato principal. Para que através da sopa o teu corpo já fique mais saciado e não tenhas tanta tendência para comer um prato cheio e de conforto. Outra forma de descanso é, por exemplo, fazeres um retiro sozinha ou sozinho, em que possas desligar do ambiente em que estás inserido. É importante nós fazermos este tipo de deslocação, não é? Do nosso meio em que nós vivemos, a nossa rotina, para que possamos nos conectar a nós, nos conectar à nossa mente, ao nosso emocional, à nossa parte espiritual, e perceber de que forma é que nós podemos regenerar, não é, estas áreas da nossa vida. E este descanso é um descanso, podemos chamar um descanso espiritual, não é? Um descanso mental, em que o facto de sairmos da nossa zona de conforto nos permite alargar o nosso campo de visão. E é alargando o nosso campo de visão que nós, muitas vezes, como observador externo, conseguimos perceber coisas que no dia-a-dia, na rotina, nos passa ao lado. Então, procura estes momentos, pode ser uma vez por mês, 2 em 2 meses, de meio em meio ano, okay? Ou até uma vez por ano, em que tiras um período para estares sozinha ou sozinho e refletires sobre quais as áreas da tua vida que tu queres expandir, como é que tu podes expandir essas áreas da tua vida, como é que tu podes ultrapassar limites que neste momento não estás a conseguir, e como, ok? Porque mais importante do que o objetivo é só um objetivo, se não houver ação para o alcançar, não é? Então como, de que forma, qual é a minha forma para chegar àquele objetivo? Então, tira algum tempo. Mais importante do que fazer é o pensarmos no plano estratégico, ok? Porque muitas vezes nós passamos o nosso dia a fazer, e quando percebemos que
aquele fazer não está no caminho ou no alinhamento do nosso objetivo, ok? Então é centrares os teus recursos, ok? As tuas ferramentas para que a tua ação esteja alinhada com aquilo que tu queres atingir. Como é que nós conseguimos ter esta reflexão e esta clareza? É nestes momentos em que realmente nós meditamos, nós nos recatamos, nós saímos do nosso papel, não é? E vamos para um papel de observador. Um observador sobre a nossa própria vida. Então, estes momentos são cruciais para realmente tu poderes avançar. Perguntas de reflexão sobre este tema. Costumas ir dormir sempre no mesmo horário? Tens algum ritual antes de ir dormir? Quantas horas costumas dormir durante a noite? O teu sono é tranquilo e calmo? Costumas fazer cestas depois do almoço? Priorizas o teu descanso? Partilha as tuas experiências, as tuas dúvidas, os teus insights que tiveste ao longo deste vídeo aqui embaixo nos comentários. Se quiseres entrar em contacto comigo através das redes sociais, basta pesquisar Fígado Feliz ou então Misé Silva Tavares Coach, que eu estou pronta para responder a todos os comentários. Beijinhos e até amanhã.